Bem-vindos a mais um vídeo fascinante. Hoje vamos explorar juntos o incrível mundo do funcionamento do olho humano. Prepare-se para maravilhar-se com a complexidade por trás daquilo que nos permite ver o mundo ao nosso redor. Vamos começar nossa jornada compreendendo a formação visual durante a gestação e, em contínuo, acompanharmos a viagem da luz e a formação da imagem. O olho humano é uma verdadeira obra-prima, composto por uma diversidade de partes que trabalham em harmonia. O nosso olho pode ser muito pequeno se comparado com outros órgãos do nosso corpo, mas ele é formado por estruturas tão fantásticas e tão perfeitamente concatenadas e complexas que o homem se inspirou nisso para criar uma câmera fotográfica. Apesar de toda a tecnologia empregada nessa inspiração, é claro que ainda está muitíssimo aquém, pois o nosso olho tem cerca de 600 vezes mais sensibilidade e sincronia que uma câmera fotográfica. No início da gravidez, por volta da 3ª semana, surgem 2 pontinhos negros que darão origem aos olhos do bebê. Entre a 9ª e a 13ª semanas, formam-se as pálpebras, a íris e a retina, que vamos falar mais um pouco delas na sequência. Fiquem atentos. A partir da 27ª semana, o que corresponde ao 6º ou 7º mês da gestação, o bebê já consegue abrir e fechar os olhinhos, começa a apresentar sensibilidade à luz. Com isso, muitas vezes o bebezinho pode reagir quando a mãe fica exposta ao sol, por exemplo, cobrindo os olhinhos com as mãos ou com os braços. Vamos agora acompanhar o trajeto da luz e a produção da imagem? Vai ser uma viagem incrível. Abra os seus olhos e deixe a luz entrar. Os olhos são o segundo órgão mais complexo depois do cérebro. Acontecimentos incríveis ocorrem num piscar de olhos. Na parte externa do olho, há uma redoma externa que cobre nossos olhos. Após as pálpebras, na parte externa, não há vasos sanguíneos. Nossa córnea recebe oxigênio diretamente do ar, portanto, os nossos olhos respiram. Só que nossos olhos são cheios de nervos sensíveis, e quando os olhos sentem algo estranho, imediatamente os músculos mais rápidos do corpo logo começam a funcionar. E os olhos piscam, de modo que se havia, por exemplo, um pó de poeira tentando adentrar, é imediatamente expelido. A única forma de ingressar nossos olhos é por meio da luz, e é por isso que não enxergamos no escuro. Mas como vemos objetos que não emitem luz? É por meio da luz que tem origem em alguma outra fonte, seja uma lâmpada, seja a luz do sol, a qual atinge o objeto. Daí, um tanto desses raios de luz é absorvido e outro tanto reflete e entra em nossos olhos. Na velocidade da luz, que é altíssima, a luz entra através da córnea e ela tem a forma côncava para ajudar a luz no trajeto para onde ela vai na sequência, que é a lente. Antes de chegar lá, a luz passa pela pupila, que não é um círculo preto no nosso globo ocular, e sim um buraco preto, pois não há luz dentro do olho. Pode observar que em fotos este buraco fica vermelho. Isso ocorre porque a luz da câmera, que passa pela pupila, reflete na parte de trás do olho, que é cheia de vasos sanguíneos. É assim que as pupilas brilham vermelhas. Só que essa pupila é muito pequena, e para a luz entrar, como também para que luz demais não entre pelo olho, os pequenos músculos, que são as írises, ou a íris, que são a parte colorida dos nossos olhos, relaxam para diminuir a pupila e não deixa que luz em excesso entre. Por outro lado, se no ambiente tem pouca luz, os músculos da íris se contraem e a pupila aumenta à medida que o olho exige que passe mais luz. Quando a luz entra pela pupila, ela segue e encontra lentes, que são pequenas, semelhante ao tamanho de uma aspirina. As lentes também são conhecidas como cristalinos. Assim como nossos ouvidos e como nosso nariz, as lentes continuam crescendo à medida que os anos vão se acumulando para nós durante a vida. A lente do olho, também conhecida como cristalino, ajusta seu formato para focar a imagem nítida na retina. Da mesma forma que uma câmera, as lentes focam a luz ainda mais. A retina é a parte de trás do nosso olho.
Imagine, a lente do olho é capaz de mudar de forma para que possamos focar em objetos tanto de perto quanto de longe. É como ter uma câmera inigualavelmente avançada sempre à mão, ou sempre à vista. Existem alguns defeitos na visão que estão relacionados justamente ao local onde essa luz chega, se antes ou se depois da retina. É que, conforme ainda vamos comentar, a imagem do que vemos é formada na retina, mas devido a tais defeitos, como eu disse, a imagem pode ser formada antes ou depois da retina. Quando a imagem é formada antes da retina, o que ocorre é que vemos de forma embaçada aquilo que está mais longe. Isso acontece porque o olho é um pouco mais longo. Já quando as coisas de perto ficam embaçadas, é porque o ponto focal fica atrás dos olhos ou depois da retina, porque o globo ocular é mais curto. Mas a inteligência concedida ao homem permite que tais defeitos não sejam problema, já que bons óculos resolvem a situação. Dentro do olho é espaçoso, embora só vejamos cerca de 1/6 dele quando nos olhamos no espelho. O restante está dentro da cabeça e nossos olhos possuem o tamanho parecido com bolas de ping-pong. Justamente dentro deste órgão aparentemente pequeno, existem cerca de 2 milhões de peças componentes. Os nossos olhos também têm uma capacidade incrível de movimentação, graças a 6 músculos que os mantêm no encaixe. Alguns dos músculos se contraem e nossos olhos mudam de direção, para baixo, para a esquerda, para a direita, para cima, ao redor. Seguindo a projeção da luz, quando olhamos para um objeto que tem fonte de luz refletindo sobre ele, se pudéssemos observar a imagem formada na retina ou na tela traseira do nosso olho, perceberíamos que ela estaria de cabeça para baixo. Isso acontece porque as lentes dobram o feixe de luz. Só que nós não conseguimos ver esta imagem na retina, pois os olhos, na verdade, não são projetores. Isso é apenas luz atingindo algum tecido na parte traseira do globo ocular. Existem nervos e receptores especializados lá atrás. Eles transformam a luz que ingressa em nosso olho em impulsos nervosos, para então o cérebro decodificar e dar sentido. Então vamos entender um pouco mais sobre esses receptores. Eles podem ser cones ou bastonetes. Os cones são a razão pela qual o seu olho incrível consegue detectar até 7 milhões de cores. Não menos surpreendente, os cones veem apenas 3 tipos de cores: o vermelho, o verde e o azul. É a combinação do trabalho deles que nos permite ir vendo outras cores, como amarelo, ciano, magenta. A exceção ocorre nas pessoas ditas daltônicas, em que falta um dos tipos de cones ou não funcionam como deveriam. Assim, essas pessoas não enxergam determinadas cores e as enxergam com cores que não são as verdadeiras. Um exemplo é se houver problema ou ausência do cone verde. A pessoa vai enxergar o verde ou o amarelo na cor vermelha amarelada. Há também os bastonetes. Eles capturam preto, branco e mais de 500 tons de cinza no meio. Há uma maior quantidade de bastonetes quando comparada com a quantidade de cones. Os bastonetes são os principais responsáveis pela visão periférica. A visão periférica é aquela que fica fora do campo de visão direta. As imagens ficam em preto e branco. Os bastonetes também ajudam a ver quando há pouca luz no ambiente. Os fotorreceptores nos nossos olhos são tão sensíveis que podem até projetar uma imagem quando ela nem está lá. Já olhou para uma figura, uma lâmpada brilhante, por exemplo, fechou os olhos ou apagou a luz e ainda assim conseguiu observar a forma daquela lâmpada flutuando diante dos seus olhos? Isso são nossos fotorreceptores, que continuam enviando informações visuais ao nosso cérebro. Nossos bastonetes e nossos cones são conectados aos neurônios para que os dados sejam transmitidos até lá e cheguem ao nervo óptico. É no nosso nervo óptico que os vasos sanguíneos e o principal caminho para o cérebro entram e saem do globo ocular. É também aqui o local do nosso ponto cego. Você sabia que temos um ponto cego?
Sabe como ele funciona? No ponto cego não há bastonetes e nem cones, e nós podemos testá-los. Pegue um pedaço de papel e uma caneta. Faça um A no lado esquerdo e um J no lado direito, a 1 palmo de distância do A. Segure o papel no comprimento do seu braço, feche o olho direito e observe a letra J. O A vai desaparecer porque está no seu ponto cego. Você pode repetir o teste com o olho esquerdo. Só que você não percebe esse ponto cego, porque, incrivelmente, nosso cérebro preenche as informações que faltam. Seguindo, ao viajar pelo nervo óptico até o decodificador cerebral de mensagens, é possível constatar que esse trajeto ou esta viagem é feita por meio de impulsos elétricos ou sinais elétricos. Isso mesmo, o sistema nervoso, por meio do nervo óptico, leva ao córtex visual do nosso cérebro, por impulsos elétricos, a informação, a qual, quando decodificada, a imagem é traduzida em algo que entendemos. Pois é, esses sinais viajam pelo nervo óptico até o nosso cérebro, onde o verdadeiro milagre acontece. Nosso cérebro processa esses sinais e os transforma na imagem que percebemos conscientemente. Incrível, não é? É como se estivéssemos assistindo ao nosso próprio filme interno o tempo todo. A oftalmologia revela que temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não fosse assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Uma curiosidade oportuna é que são os nossos ouvidos que cooperam na possibilidade de entendimento da imagem formada. Isso porque o nosso sistema de equilíbrio, que fica principalmente nos ouvidos, faz esse trabalho. Desse modo, quando olhamos para uma escada, abaixo de uma lâmpada, é o sistema de equilíbrio que ajuda a entender que a imagem é exatamente esta e não o inverso, ou seja, com a lâmpada embaixo e a escada na parte de cima. Logo, é graças aos nossos ouvidos que conseguimos distinguir o que está em cima e o que está embaixo, pois, repiso, nos nossos ouvidos se encontra o nosso sistema de equilíbrio. Eu quero levar vocês agora ao lado de fora do olho, aquele momento em que a luz ricocheteou em um objeto e depois para o olho. Por que vemos cores diferentes? Porque a luz visível viaja em ondas de diferentes comprimentos. Assim, quando olhamos para uma garrafa azul, ela é vista azul porque a luz que chega até a garrafa absorve as outras cores e reflete a cor azul. Uma mesa rosa, por exemplo, é vista rosa porque a luz que chega até ela absorve as demais cores e reflete o rosa. Os nossos olhos, conforme a jornada que caminhamos até aqui, por meio da pupila, auxiliado pela íris, atravessando as lentes, chegando na retina, passando pelos bastonetes, pelos cones, seguindo pelo nervo óptico, consegue ser codificada no cérebro na exata cor que a luz refletiu. Isso é complexo, mas é incrível e deslumbrante, você não acha? Ficamos estonteados com tanta complexidade e beleza. Essas ondas refletidas atingem os cones e bastonetes sensíveis a elas, e seu mundo fica colorido, repleto de cores. Outra fabulosa informação que quero compartilhar com vocês é que, dentro do nosso cérebro, há uma revelação natural de fotos. Se olharmos fixamente para uma imagem preto e branco, fixarmos esse olhar por alguns segundos, depois, de modo rápido e contínuo, tirarmos a imagem da nossa frente e passarmos a piscar rapidamente os olhos, conseguiremos enxergar a imagem se movimentando e colorida. Isso acontece porque nosso cérebro, numa região que fica na parte de trás, é capaz de revelar fotos ou imagens captadas, mesmo que estejam em preto e branco. E aí está, pessoal, a assombrosa maravilha do funcionamento do olho humano. Uma verdadeira sinfonia de processos complexos, devidamente e milimetricamente codificado, que nos permite desfrutar das cores, formas e belezas do nosso mundo. Obrigada por juntar-se a nós nesta jornada. Se você ficou deslumbrado com as imagens e com as informações compartilhadas neste vídeo,
Deixe seu like para nos mostrar que esse conteúdo é apreciado e também para nos incentivar no compartilhamento de mais vídeos assim. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, convido você a inscrever-se no canal. Assim, você não perderá os próximos conteúdos que desvendarão mais segredos da natureza e do universo.